Gente, estamos num lugar aqui muito interessante, conhecido como a hospedagem, a estalagem do Bom Samaritano. O que nós temos aqui atrás são ruínas de uma hospedaria que remonta ao período do Segundo Templo, ou seja, estamos falando de antes da destruição de Jerusalém. Por que é interessante observar isso? À minha esquerda aqui, não sei se o microfone está captando o barulho de carros, temos uma rodovia que liga Jericó a Jerusalém. Em vários trechos dessa rodovia ele se encontra com a rodovia antiga. E aqui nós não temos a menor dúvida desse encontro, porque do outro lado nós vamos mostrar imagens, nós temos uma guarnição dos romanos que também remonta àquela época. Aonde essa soma de dados nos leva? Quando Jesus, ao falar do bom samaritano, fala de alguém que ia de viagem, né, de Jerusalém para Jericó, era uma trajetória comercial conhecida, existiam muitos perigos de roubos, de assaltos, e essa é uma das razões pela qual essa guarnição está ali, e foram encontradas 5 guarnições ao todo. Por quê? Para que todo o comércio, o fluxo econômico fosse mantido em Jerusalém, o devido pagamento de impostos, eles tinham a preocupação de que as coisas pudessem correr bem. Então, história como aquela que Jesus contou, né, pode sinalizar de uma forma generalizada algo que possa ter acontecido com qualquer pessoa daquela época, como pode ser até algum tipo de história conhecida, né? O mais importante não é discutir se Jesus de fato falava de alguém, porque nós temos os dois elementos a ser considerados. Numa parábola, normalmente Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a, e é evidente que ele está dando só uma ilustração. Em outros casos, ele pode dizer: havia uma certa pessoa. No entanto, parece que não foi nem tão conclusivo sobre uma coisa nem outra. Isso tem levado os cristãos ao longo do tempo a cogitar as duas possibilidades. Jesus usou uma ilustração virtual e hipotética e conseguiu transmitir, mas fez isso usando elementos que todo mundo tinha o conhecimento na época para entender. Segundo, ele pode de fato ter adaptado uma história conhecida, né, algo que era um fato na região, para conseguir comunicar a verdade. Mais importante do que entender o que ele escolheu, é entender o que ele quis ensinar. No entanto, esse comentário, essa observação é o que merece também a nossa atenção. Nesse lugar nós temos ruínas de uma igreja bizantina, ou seja, estamos falando do século V, né, com um magnífico piso de mosaico, e isso tem também feito com que a atenção aos mosaicos crescesse nesse lugar. Os bizantinos saíram já nos primeiros séculos marcando o território. Duas razões para essa igreja estar aqui. Queriam apenas um lugar que lembrasse o ensino de Jesus, que não era específico. Ou segundo, supunham que houve de fato, como constatado nos achados, uma hospedaria e que a história pudesse ser real. Repito e quero enfatizar, o mais importante não é achar o lugar ao qual Jesus possa ter se referido, mas é entender o que ele quis ensinar. Esse é um dos maiores museus de mosaicos do mundo. Além dos achados na própria igreja bizantina aqui, que remonta ao V século, ele tem se tornado também um lugar onde mosaicos de outras igrejas, de outras localidades achados e em perigo de não serem conservados, têm sido resgatados e trazidos para cá. Em Lucas, no capítulo 10, dos versos 30 a 37, lemos: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando voltar. Então Jesus lhe perguntou: qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Acrescentei no final da leitura a aplicação prática, porque
Um intérprete da lei questiona Jesus sobre qual é o maior mandamento, que é amar a Deus. É apresentado o segundo, amar o próximo. Então ele questiona quem é meu próximo. Jesus simplesmente poderia ter dito, olha, a proximidade não é geográfica, alguém que mora perto de você, trabalha ou estude com você. Jesus poderia dizer, a proximidade não é necessariamente relacional, não tem que ser parente, não tem que ser um amigo, é simplesmente uma oportunidade que surge diante de você, quer você conheça a pessoa, quer não. Ou seja, o próximo é alguém que está perto o suficiente para que você estenda a mão. Mas em vez de apenas responder isso, o que obviamente também veio na resposta, Jesus conta uma história. Ele enche ela com uma riqueza de detalhes que eu particularmente acredito que o Senhor Jesus, além do ensino explícito a respeito de amar o próximo, também queria nos apresentar o que eu quero classificar de uma alegoria profética. Cada exemplo, personagem e lugar foi proposital e intencionalmente apresentado por Jesus, de modo a resumir aquilo que eu chamaria de todo o propósito eterno de Deus em uma curta história. O que nós temos aqui também, em outras palavras, é uma história da queda e da redenção do homem. Quando olhamos para figuras alegóricas, nós precisamos ter certos cuidados com a interpretação. Você não imagina algo em cima de uma história, mas quando essa história veste no seu simbolismo de forma perfeita, com todas as demais declarações explícitas da palavra de Deus, então sim, você pode ter certeza que está pisando num terreno seguro. E alguns elementos alegóricos que merecem a nossa atenção aqui. A viagem de Jerusalém para Jericó, que é mencionada, o viajante, com a experiência do roubo e agressão, os assaltantes, o sacerdote, o levita, o samaritano e as suas ações, o hospedeiro e a hospedaria. Eu quero apresentar isso, como se fazia antigamente com as peças teatrais, em atos. Ato 1, a queda. Eu quero chamar a sua atenção para a expressão do artigo indefinido, homem, alguém, na verdade, é a palavra usada no original de forma genérica. Nós temos aqui algo acontecendo e já adiantei que estamos falando da queda e da redenção. Jesus apresenta esse homem numa trajetória de declínio. Jerusalém fica em média 800 metros acima do nível do mar. Jericó, mais ou menos na média 250 metros abaixo do nível do mar. Estamos falando de um desnível de mais de 1.000 metros, de mais de 1 quilômetro. Mas o declínio não é apenas geográfico. A Bíblia diz que ele sai de Jerusalém para Jericó e essas cidades também têm um simbolismo nas Escrituras. Jerusalém é vista como lugar de bênção. Em Mateus, no capítulo 5, nos versos 34 e 35, Jesus diz, eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Por outro lado, Jericó é apresentado nas Escrituras como um lugar de maldição. Quando Josué lidera a conquista de Jericó, logo depois, ele afirma em Josué 6:26, naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. Muito tempo se passou, e nos dias do rei Acabe, a Escritura diz, em 1 Reis 16:34, em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito, e quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. O que nós temos aqui é um declínio que não é só geográfico, mas espiritual, e isso remete à figura da queda. Também, nesse mesmo ato, temos os assaltantes. O homem foi despido. Quando você lê o livro de Gênesis, a Escritura nos apresenta, no capítulo 3, no verso 7, então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A Bíblia diz que o homem foi ferido e a Bíblia diz que ele foi deixado meio morto. É a única vez que essa expressão aparece na Bíblia, meio morto. Não estava morto no sentido de que as esperanças tinham terminado, mas não tinha condições de se levantar e de ajudar-se a si mesmo. Isso coloca nos detalhes da figura o homem exatamente na posição que a Bíblia descreve da queda. Ato 2, a espera por restauração. Quem são as três pessoas que cruzam o caminho deste homem caído? Um sacerdote, um levita e um samaritano. Se esse homem caído, ferido, semi-morto,
representa a humanidade caída. E o samaritano o ajuda. E nós já sabemos, no fim da história, quem é o único que pode oferecer ajuda. Isso significa que o samaritano está relacionado de alguma forma com a obra que o Senhor Jesus realizou. Isso nos leva a perguntar, e nós precisamos começar de trás para frente, quem é um samaritano? Ele é Jesus. Então quem são os outros ou as outras personagens? Se o terceiro é Jesus, quem são os anteriores? Também são pessoas? Não. Eu diria que eles são períodos de tempo. A Bíblia é muito clara nessa divisão. Em Romanos, no capítulo 5, por exemplo, de 12 a 15, a Bíblia diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quanto não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. A Bíblia define um período claro. A morte reinou desde Adão até Moisés. O que acontece a partir de Moisés? João 17 diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça por meio de Jesus. De Adão a Moisés temos um período. De Moisés até a vinda, que é o período antes da lei. De Moisés à vinda de Cristo, nós temos o período onde a lei esteve em vigor. Mas da primeira até a segunda vinda de Jesus, e esses elementos vão aparecer no texto, nós temos o período, ou o terceiro período da história. E a Bíblia nos mostra, depois de dizer que a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o texto bíblico termina dizendo, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Nós olhamos para o sacerdote e o levita, que eram figuras religiosas conhecidas, e é impressionante como eles se encaixam na divisão desse período de tempo. Antes da lei, não havia culto regulamentado, não havia sacerdote oficializado por Deus, as pessoas apareciam sacerdotes, sentiam a vocação, exerciam isso, mas é a partir da lei de Moisés que o sacerdócio seria regulamentado, quem poderia, de que maneira poderia fazer o sacrifício. Mas o período anterior à lei, você vê os patriarcas se levantando diante de Deus com funções sacerdotais. Eu gosto de classificar esse período como o período do alto sacerdócio. Não houve ajuda nesse momento. Por quê? A Bíblia diz que o sacerdote descia pelo mesmo caminho. Todo o restante da humanidade estava exatamente na mesma condição, a condição de queda. O Salmo 49 diz nos versos 7 e 8, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Ninguém poderia remir ao seu irmão. Quando falamos do levita, era uma figura já associada não apenas àquela ideia que nós temos do culto do templo, mas eles estavam muito espalhados, atuantes nas sinagogas, envolvidos no ensino. Eu particularmente acredito que ele fala da extensão do segundo período, porque o levita também desce pelo mesmo caminho. Na perspectiva espiritual, sem julgar as intenções, as motivações de cada um deles, eles não tinham a menor condição de oferecer ajuda. Ato 3, o início da salvação. É quando vamos falar do samaritano. Ia de viagem, não fazia a mesma trajetória. Na rodovia que eu tenho atrás de mim aqui, temos os dois destinos. Jerusalém para uma extremidade, Jericó para outra. Mas atrás da câmera aqui, mais ou menos do meu lado direito, nós temos a região de Samaria. Ou seja, ele não estava necessariamente fazendo o mesmo caminho. E esse detalhe também não está aqui por acidente. Ao que eu e você precisamos entender também diz respeito aos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eles eram rejeitados pelos judeus porque os viam como uma mistura de comportamento, de linhagem com os gentios. Isso aconteceu porque quando Samaria, que era a capital do rei do norte, foi levada em cativeiro pelos assírios, eles tinham uma técnica de repovoação das cidades conquistadas. Isso visava, entre outras coisas, enfraquecer a identidade, a cultura do povo e facilitar o domínio que eles exerciam. E segundo Reis 17, 24, diz assim, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A partir dessa mistura de comportamentos e ritos idólatras, do casamento dos judeus com gentios, o que não era,
permitido, começa a haver uma resistência. O judeu olha para o samaritano e diz: para nós você não é judeu, é gentil. Eu brinco que o gentil olhava e dizia: para nós não é gentil, vocês são judeus. Eles eram uma mistura. E, na verdade, até isso figura a obra de Cristo. O que é que Cristo veio fazer? Efésios capítulo 2, de 11 a 16, diz: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, judeus e gentios, Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois povos, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Olhamos não apenas para o fato de que agregava judeu e gentil num corpo, a figura do samaritano, mas a própria ideia. Jesus já estava prevendo que seria rejeitado pelos judeus ao chamar para si a figura de um samaritano. Isso se cumpriu. João 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. João 4,9 é claro em dizer que os judeus não se dão com os samaritanos. Agora, como ele oferece ajuda ao homem caído? A Bíblia diz que ele atou feridas aplicando dois elementos, azeite e vinho. Ambos são figuras de redenção, estão presentes na regeneração, na conversão, na obra inicial. Tito 3,5 diz que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, prefigurado no azeite. Mas o vinho tipifica aquilo que eu e você celebramos na ceia. Lucas 22,17 diz: pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ele estava enfatizando o simbolismo do seu sangue. Ato 4, a continuação daquilo que se iniciou. Ele começa a ajudar o homem caído, mas não termina o trabalho. Ele o leva a uma hospedaria e o entrega ao hospedeiro, para que o hospedeiro siga cuidando dele até que ele volte. Aqui temos a figura de alguém que começa o trabalho, garante que vai se ausentar, mas promete retornar. E tudo isso combina com a obra de Cristo. Quem é o hospedeiro? A pessoa que continua aquilo que Jesus começou. De acordo com o ensino bíblico, só alguém cabe nisso: o Espírito Santo. O samaritano, quando leva o homem caído para o hospedeiro, está prefigurando Jesus, que nos entrega aos cuidados do Espírito Santo. Em João 14, 16, 17, ele diz: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, Ele habita com vocês, estará com vocês. Em João 16, 12 e 13, ele afirma: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que continua, que o Senhor Jesus começou. Mas o hospedeiro aparece na história envolvido e relacionado a um lugar que é a hospedaria. O samaritano leva o homem caído para ser restaurado em um lugar, a hospedaria. Particularmente, e eu creio que o hospedeiro, que é o Espírito Santo, mesmo sendo um ser espiritual onipresente, ele tem um lugar de trabalho. E esse lugar de trabalho é a igreja. A igreja não é um prédio, a igreja é o ajuntamento dos santos, porque ele não apenas trata de forma direta com cada um de nós, mas ele usa as nossas vidas para continuar o trabalho dele, ministrando uns aos outros. Atos 5, o desfecho. O trabalho será feito até que Jesus volte. No dia seguinte, separou 2 denários, diz o texto, e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar mais, eu acerto quando voltar. Em sua volta, Cristo concluirá a obra da redenção. Filipenses 3, 20, 21 diz: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Jesus não é Salvador apenas na primeira vinda. Na segunda vinda, ele vem consumar toda a obra da redenção. E é interessante notar até mesmo a declaração por trás dos 2 denários. Denário era o pagamento de um dia de trabalho. Quando ele adianta 2 e diz: se gastar mais, eu pago na volta. Ele não está dando uma conta exata, mas ele está dizendo: eu pretendo voltar em tempo bem determinado.
algo que eu e você também precisamos reconhecer, a importância da igreja no plano e no propósito de Deus. Falando agora da hospedaria. 1 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo diz: escreva essas coisas a você esperando e vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Se conseguimos enxergar o que Jesus apresenta, porque a mesma escritura que vai entregando ao longo de um livro inteiro partes que precisam ser unidas para que a gente entenda a doutrina, ela muitas vezes pega tudo isso numa história como essa, resume e nos apresenta um quadro fácil de entender. Aqui nós temos a queda, o tempo da espera, a progressão da revelação do Evangelho, a vida de Jesus, o que ele começou, até o cenário da sua volta. Todo o plano divino, resumido numa parábola, que ao mesmo tempo nos orientava a amar o próximo. Nos próximos minutos, nós vamos ter uma conversa de aplicação prática dessa verdade. O plano de redenção que Deus oferece à humanidade é algo extraordinário. A eternidade não será suficiente para expressarmos gratidão no âmbito pessoal, mas impressionante como toda a palavra de Deus trabalha isso, né? São construções que vêm desde as primeiras palavras dadas lá no livro de Gênesis a respeito da vinda de um Redentor até o Apocalipse, onde no céu o tema da adoração é a obra da redenção de Cristo. E o assunto está espalhado em toda a Escritura, e às vezes nós temos que fazer o trabalho de sistematização e juntando todas as peças, e às vezes temos textos como desse da parábola do bom samaritano, que além do ensino explícito, literal, sobre o cuidado com o próximo, também carrega essa tipologia que parece que amarra e resume tudo isso muito bem. Partindo do pressuposto que estamos falando a pessoas que já entenderam a queda, né, a sua necessidade de salvação, já entregaram sua vida a Cristo, e caso haja exceção daqueles que assistem e não fizeram, você pode se arrepender, pode crer, invocar o nome do Senhor Jesus agora mesmo e passar a viver essa experiência. Mas partindo do pressuposto de que o aspecto um pouco mais prático agora é para aqueles que depois de terem sido encontrados pelo bom samaritano, foram levados à hospedaria, que é a igreja, aos cuidados do hospedeiro, que é o Espírito Santo, até que Jesus volte. Eu gostaria de falar um pouco dessas áreas que eu considero elas bem práticas para a dinâmica da vida cristã, né? O Espírito Santo tem um papel essencial. Segundo aos Coríntios 3, chama a nova aliança de um ministério do Espírito. Se você estivesse a falar um pouco sobre essa importância, não só de uma experiência, mas de relacionamento, sujeição ao Espírito Santo, o que vocês acreditam que de prático poderia ser dividido rapidamente? Eu acho que a gente pode começar olhando para o grande privilégio, né, que é ter um relacionamento com o Espírito Santo. É marcante para mim as palavras de Jesus em João 16, no versículo 7, dizendo aos seus discípulos: é para sua vantagem que eu retorno ao Pai, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, vocês receberão o Espírito Santo, vocês receberão o Consolador. Então ver Jesus, né, sua pessoa tão preciosa, dizendo aos seus discípulos: ei, vale a pena a minha ausência aqui na terra, para que vocês experimentem o que estão prestes a experimentar com o Espírito Santo. Eu não consigo olhar para esse relacionamento, senão com um olhar carregado de doçura, pensando que o nosso sumo sacerdote falou que era algo para nossa vantagem. E que, embora tivesse começado algo, haveria um progresso, né? Porque ele diz: eu tenho muito que vos comunicar, mas vocês não têm ainda a capacidade de receber. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai guiá-los à verdade. Então, o Espírito Santo não está vindo fazer um esforço só para manter o nível. Haveria progressão nessa obra combinada, extraordinária do Pai. Quando a Bíblia fala o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, a gente precisa entender que assim como a graça de Jesus e o amor de Deus Pai foram aplicados não só no início da redenção, mas na continuidade, a comunhão com o Espírito Santo é uma peça fundamental e chave. Exato, não somente é um privilégio, mas uma necessidade. Vemos Jesus também, né, ordenando seus discípulos a ir aos confins da terra, mas os advertindo que não antes saíssem de Jerusalém, né, sem serem cheios do Espírito Santo. Então vemos a necessidade de ser cheio de poder, revestido do Espírito Santo, para caminharmos essa caminhada. Eu acho lindo como o Espírito Santo tem esse poder de nos tocar e trazer cura, né? Hoje existem muitos profissionais que trabalham com a saúde da alma e tudo, mas assim, as experiências mais profundas que eu já vi de pessoas relatando cura realmente foram toques
bem assim, pontuais do Espírito Santo. Eu lembro de uma experiência que eu ouvi de uma irmã, a gente estava num encontro, assim, e ela teve um fim de semana todo, a gente estava buscando o Senhor, e ela relatou um testemunho, algo que eu achei tão impressionante, porque ela foi orar, assim, a gente tinha um jardim ali perto, ela sentou, estava orando, e de repente uma plantinha com o vento começou a bater na perna dela, assim, e ela foi empurrando aquele matinho várias vezes, e de repente aquela plantinha se rompeu, assim, tipo, ela quebrou assim um pouquinho, e o cheiro da planta remeteu ela a uma experiência que ela tinha tido na infância. E ela lembrou de exatamente que ela brigou com a irmã dela. E o perfume, ela falou que lembrava demais a essência do perfume, do banho delas na hora que elas brigaram. E elas eram crianças. E depois daquele dia ela nunca mais tinha conseguido ter uma amizade real com a irmã. E ela estava orando há um tempo por isso, e o Espírito Santo naquele momento a levou nessa situação, né, a fez entender, e aquele momento em choro, em lágrimas, ela falou que ela perdoou a irmã dela, e assim que, depois daquele dia, ela restaurou o relacionamento. E tantas histórias de relacionamento matrimonial restaurado, e também as nossas curas individuais, pessoais, que a gente pode ter no Espírito Santo. Então eu vejo como é tão importante para que a gente possa ser uma igreja forte, né? O Senhor nos curando individualmente, e esse trabalho lindo do Espírito Santo de nos tocar de uma forma tão pessoal. E além do aperfeiçoamento pessoal, nessa perspectiva do convívio humano, chegar por trás disso santificação, né? Porque a prática do perdão é obra de santificação, e o Espírito nos transforma, a missão dele, de glória em glória na imagem de Jesus. O primeiro encontro com o samaritano é o início do processo. Ele cura as feridas, mas tem que haver transformação, e o Espírito Santo é essencial nesse processo. Mas parece que ele tem, como a gente apresentou, um lugar de trabalho, né? Que é a igreja. Ele preferiu não fazer tudo sozinho dentro de cada um, embora também haja dessa forma. Então, você vai ver o Novo Testamento falando de como o Espírito Santo move em pessoas a falar da parte de Deus algo. São as palavras proféticas, a operação dos dons, né? Aquilo que ele podia fazer direto, ele também faz questão de usar pessoas, porque há uma dinâmica terapêutica na igreja, né? Que envolve não só quando somos abençoados, até quando outros falham. Paulo diz, importa que entre vós haja facções para que os aprovados se manifestem. São momentos, às vezes, onde Deus vai trazer à tona, enquanto nós estamos julgando o outro, a carnalidade do outro, ele vai dizer, e você, com a sua reação? Né? E eu acho lindo esse ambiente da igreja, do como Deus pode trabalhar e nos fazer crescer. Lícia, você sempre foi alguém de dar muito valor e atenção a essa questão dos relacionamentos. Sobre essa questão dos relacionamentos entre a igreja e o impacto na vida cristã. Você quer falar algo? Sim, eu acho interessante que nós temos a promessa de que um dia nós conheceremos o Senhor como nós somos inteiramente conhecidos. E eu, né, nos meus relacionamentos familiares, na igreja, eu não posso conhecer completamente alguém. Eu não vejo o coração daquela pessoa, eu não sei a intenção, né? Eu posso julgar apenas o fruto. Agora, quando eu conto com a ajuda do Espírito Santo, eu estou contando com a ajuda de alguém que tem todos os recursos e todo o acesso. E muitas vezes eu julguei meus irmãos, tanto na minha família, quanto na família da fé, sendo super honesta aqui, e eu lembro de vir uma repreensão tão forte assim no meu coração, sabe? Você é melhor do que eles, e assim, com todo o amor, mas também com uma correção tão forte no meu coração, calibrando a minha intenção, a minha motivação. E se não fosse, né, por essa voz, eu sei que eu não poderia desfrutar das amizades que eu tenho vivido hoje, porque ele é o que nos leva ao arrependimento. E como é essencial que a gente viva uma vida de perdão, um coração que é quebrantado, e isso vai nos levar a realmente ser mais parecido com Jesus. Ele não tinha nada do que ele precisava pedir perdão, mas ele tinha, né, essa capacidade de olhar para as pessoas não apenas pelo que elas demonstravam naquele momento, mas enxergar pelos olhos da fé quem elas se tornariam. E eu vejo isso, por exemplo, vocês na minha vida, né? Quantas vezes falando comigo vocês chamavam uma realidade diferente daquilo que vocês viam na hora. Então, se a gente não tiver, né, muito perto ali do Espírito Santo, com a nossa comunhão, assim, bem em dia mesmo, a gente pode perder esses momentos de realmente edificar uns aos outros, corrigir uns aos outros. Perspectiva de crescimento sempre tem que estar presente. Quando estamos com mais maduros, deixar que eles nos ensinem, nos inspirem. Quando temos a responsabilidade de agir com mais maduros e ajudar outros, não são apenas eles que estão sendo ajudados. O próprio exercício dessa doação no ambiente relacional nos faz crescer. Eu quero caminhar aqui para o final. Destacamos a importância da obra do Espírito Santo, como ele usa essa estrutura da igreja, mas lembrando que a gente diz que o desfecho de tudo é a vinda de Cristo. Né? Paulo diz aos Filipenses, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual vai transformar o corpo da nossa humilhação. A gente sabe que a obra final da redenção é a erradicação da natureza pecaminosa,
e que a gente deve viver essa bendita esperança, né? Não apenas clamando que ele venha, porque cansamos do resto, mas porque será a consumação da obra dele. Mas ao mesmo tempo, a Escritura diz que nós devemos estar vigilantes, preparados. Toda santificação, né, ela está relacionada com essa missão final. 1 Tessalonicenses 5:23 diz isso: o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então, se a gente viver também a consciência do desfecho, isso vai nos ajudar agora, enquanto aguardamos e nos preparamos para o desfecho. Minha oração é que o coração de cada um de vocês possa realmente estar inclinado de forma prática à ação do Espírito Santo, ao ambiente de operação de Deus na igreja, alimentando, esperando e se preparando para a vinda do Senhor Jesus, para que a gente viva sua plena redenção. Amém.